Oi, gente! Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês 25 fatos sobre mim. E eu espero muitíssimo que gostem desse vídeo. Por favor, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal. Se inscreve aí também e ativa o sininho de notificações. E é isso, vou deixar de enrolação. Bora pro vídeo! O primeiro fato sobre mim é que o meu nome completo é Aline Iris da Silva. E quem escolheu o meu nome foi a minha avó, que me criou. Segundo fato sobre mim é que eu completo o ano no dia 21 de 12 de 1998. Então eu nasci em dezembro, no dia 21. E por causa de eu ter nascido em dezembro, dia 21, minha família fazia meu aniversário dia 24, que é no Natal, véspera de Natal. Porque eles meio que trocavam o dia, 21 para 24, entendeu? Até que eu comecei a me entender por gente e comecei a dizer a eles que meu dia é dia 21 de dezembro. E aí a gente começou a fazer as minhas festas dia 21, no dia que eu nasci. Terceiro fato sobre mim é que eu nasci na cidade de Colônia Leopoldina, em Alagoas. Eu fui no interiorzinho. Bom, depois que eu nasci na cidade de Alagoas, um mês depois fui trazida para morar em Recife. E desde então, Recife é a minha cidade, que eu cresci, né? E por isso eu acabo me considerando recifense mais do que alagoana. Quarto fato sobre mim é que a minha cidade atual agora é Recife. Quinto fato sobre mim é que eu tenho 1,68 de altura. Não sou muito alta, mas também não sou muito baixa, sou média. Sexto fato sobre mim é que eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu não tenho muita paciência com as pessoas e nem comigo mesma. E é meio complicado às vezes. Yes. Eu considero essa minha falta de paciência um defeito meu. Sétimo fato sobre mim é que eu sou muito ciumenta. Tanto sou ciumenta com meus familiares, como também com amigas, como também com meu marido. E também sou ciumenta com as minhas coisas. Eu tenho meio que um zelo, tanto pelas pessoas como pelas minhas coisas. Então, assim, as minhas coisas eu tenho um grande ciúme das pessoas pegarem e não terem o mesmo cuidado que eu. Tipo, alguém me pede algo emprestado e não cuida daquilo que me pediu emprestado, fico agoniada. Aí é meio complicado para essas coisas, para as pessoas que não têm o mesmo cuidado, né? Enfim, é isso. Eu também sou ciumenta com as coisas. Tenho que trabalhar nisso para melhorar, ser uma pessoa melhor. Então, eu sou bastante ciumenta e eu tento trabalhar um pouquinho, né, nisso para tentar ser menos ciumenta, ter mais maturidade, enfim. Estou trabalhando nisso ainda. E aí, oitavo fato sobre mim é que eu sou perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo do jeito que eu quero. E se alguma coisa sai do controle, eu perco o controle do que eu estou fazendo. Seja um projeto, um trabalho, alguma coisa. Fico estressada, agoniada, choro de raiva por causa disso. Eu acho que isso também é um defeito. Eu amo fazer tudo com perfeição. Eu amo ser perfeita. Amo entregar tudo de mim. Fazer tudo ao máximo, sabe? Sempre em tudo. E eu acho que às vezes isso me atrapalha. Quando as coisas saem do jeito que eu espero, ou não saem do jeito que eu quero, eu fico bastante frustrada. Isso não é legal. Outro defeito meu. Perfeccionismo. Nono fato sobre mim é que eu fui criada no Evangelho. Porque minha avó, ela frequentava a igreja Assembleia, uma igreja evangélica, e ela sempre me levava com ela, desde que eu era criança. E aí eu me acostumei a ir à igreja por causa dela. Mas eu gostava bastante de ir. E isso me aproximou muito de Deus. E é isso. Hoje em dia eu não tô mais frequentando, porque eu meio que me afastei um pouco e mudei de bairro. Mas quando eu me mudar novamente, for para minha casa própria, eu irei começar a frequentar
uma igreja. É muito bom a gente cuidar da nossa vida com Deus. Então eu me considero cristã, né? Porque eu acredito em Deus, acredito em Jesus, fui criada na igreja. E até hoje eu frequento, só não participo da igreja. Mas visitar de vez em quando, eu sempre visito. Ouço louvores em casa, leio a Bíblia, não consumo álcool, não fumo. Sou bem conservadora nesse caso, comigo mesmo. Décimo fato sobre mim é que eu conheci o meu marido, o amor da minha vida, em um aplicativo de relacionamento. Se vocês quiserem o nome do aplicativo, é só me falar nos comentários, que eu coloco nos comentários para vocês. Mas é um aplicativo de relacionamento para quem quer conhecer alguém, ou então quer algo sério, né? É um namoro, quem sabe talvez se transformar em noivado e casamento depois. Como no meu caso. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria algo sério, não queria um caso, algo assim passageiro. Sempre pensei em namorar, noivar e casar. E viver a vida a dois. Ter a minha própria família. E foi isso que eu fiz. Conheci o amor da minha vida através desse aplicativo. E a gente marcou de se encontrar no shopping. E aí a gente se viu a primeira vez, na segunda eu já fui conhecer a família dele, na terceira vez que a gente se viu, ele já conheceu a minha família. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? A gente se conheceu super rápido, porque eu já tinha entendido o que eu queria e ele também. Então, nós dois tínhamos um pensamento de algo sério, né? Não coisa passageira. Então, como a gente já sabia tudo que a gente queria, ficou até mais fácil. Quando a gente se viu a primeira vez, foi amor à primeira vista. Então, não tenho muito o que dizer sobre isso. O 11º fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito sincera. Eu amo pessoas sinceras também. Eu falo alguma coisa que incomoda alguém. Eu gosto que a pessoa me fale para que eu possa mudar. E eu gosto muito de sinceridade. Se está acontecendo algo, a pessoa tem que contar para outra. E não ficar guardando pra cima. Então é isso que eu faço com as pessoas ao meu redor. E é isso que eu espero que as pessoas façam comigo também. 12º fato sobre mim é que eu sou uma pessoa fiel e leal. Tanto na amizade como em relacionamento. Eu gosto muito de lealdade. Acho bonito quem é leal às outras pessoas. Aos relacionamentos. Ao tudo. Eu acho isso muito legal e bonito. E eu acho isso muito raro em mim, porque muitas pessoas por aí são vazias de amor próprio, amor ao próximo, e eu não. Graças a Deus eu não. Ao contrário, eu sou leal, sou respeitosa com as pessoas, eu me coloco no lugar do outro, sabe? Eu sempre penso o que as pessoas vão sentir com alguma coisa que eu disser, com alguma coisa que eu fizer. Então eu sempre penso assim no outro. Então eu admiro esse traço em mim por ser leal às pessoas e tal. 13º fato sobre mim é que eu gosto muito de filme de terror, de zumbi também, gosto bastante, porque eu acho que os zumbis e coisa de pandemia, de vírus, é coisa de sobrevivência. Então eu gosto bastante de assistir tanto o filme de terror, que é também sobrevivência a alguma coisa, algum mal, como também zumbis, é para você sobreviver. Então eu gosto bastante de filmes de sobrevivência, séries e terror. E também gosto muito de filmes natalinos, tipo, nada a ver terror com coisa natalina, mas é. Gosto de filme de romance natalino e também aventura. Gosto bastante. Aí meus gostos são assim, é bem diferente, né? Não? Terror pra filme de romance, natalino, tipo, uma vibe bem diferente uma da outra. Mas eu gosto desse tipo de filme sério. 14º fato sobre mim é que eu amo de paixão música pop internacional. Eu sou brasileira, mas eu não gosto de ficar ouvindo brega, funk, esses hits. Não gosto de ouvir esses hits brasileiros, porque é um gosto meu e eu acho que eu sou bem diferente. Eu gosto de coisa mais calma, mais sentimento, sabe? E não palavrões e outras coisas. Amo pop internacional. E os cantores que eu mais gosto é o Justin Bieber, Ariana Grande, One Direction e Megan Thee.
e a Katy Perry. Já a brasileira, eu gosto, tem um gosto brasileiro também, que é a música sertaneja. Eu amo. Então, é isso. Pop internacional e música sertaneja ganhou meu coração. Sou apaixonada. E o 15º fato sobre mim é que eu sou uma pessoa um pouco lerda. Mas eu acho que é porque eu também tenho ansiedade. Então, acho que uma coisa justifica a outra. Porque quando eu tô muito ansiosa, eu só fico pensando e pensando e pensando. Eu só fico no meu mundinho, presa. Aí as pessoas vêm falar comigo e eu não presto atenção no que as pessoas estão dizendo. Aí depois as pessoas me perguntam se eu estou entendendo o que elas estão dizendo, ou se eu entendi o que foi que ela falou, e ela me pede alguma coisa para fazer, e eu tenho que fazer, e eu acabo esquecendo. Então, isso é um defeito mesmo que eu não gosto. Então, eu me acho um pouco lerda por causa disso. 16º fato sobre mim é que eu sou uma pessoa muito esquecida. Tipo, alguém me conta alguma coisa hoje. Quando é outro dia, eu já posso não lembrar daquilo que a pessoa me disse. É tipo isso. Eu sofria muito quando eu estudava, porque eu esquecia das coisas que eu aprendia no dia anterior. Quando era o próximo dia, eu já tinha esquecido. Principalmente quando era dia de prova. Eu estudava um dia antes, quando era no dia da prova eu esquecia. Dava um branco na mente que eu não lembrava de nada. Então, assim, eu sou uma pessoa muito esquecida. E eu já sofri muito por causa disso. O 17º fato sobre mim é que eu já tive um canal aqui no YouTube e eu acabei esquecendo a senha. Eu coloquei uma senha tão difícil, mas tão difícil que eu esqueci. E resultado, eu perdi o canal. Eu tinha praticamente 500 inscritos e eu perdi a senha. Então, assim, foi bem difícil para mim, porque eu já tinha vários vídeos gravados lá, postados, e foram anos, né, que eu dediquei ao canal. E eu perdi tudo. E eu, além de eu ter trocado a senha, eu também resetei o celular. Meu antigo celular. Aí, isso aí só piorou a situação. Perdi o canal. Então agora eu estou aqui de novo no YouTube, começando do zero o meu canal. E o 18º fato sobre mim é que eu não consegui aprender matemática enquanto eu estudava no tempo da escola. Porque sempre que a gente ia estudar, começava o ano. Não tinha professor de matemática, só chegava, tipo assim, 6 meses depois, no meio do ano, chegava o professor de matemática ou de português. Então, assim, era muito difícil você aprender em 6 meses o que devia ter aprendido em um ano. Então, foi muito difícil, eu nem sei como foi que eu consegui passar nas matérias, matemática e português, porque, infelizmente, quase sempre não tinha professores ou só chegava na metade do ano. E quando chegava era para ensinar tabuada. Então, assim, foi bem complicado com os meus estudos, né? Eu sempre estudei em escola do estado. Então, por isso, era bem complicado aprender e eu não conseguia aprender. Estava difícil, eu também trocava muito de escola, né? Já mudei até de cidade. Saí daqui de Recife, fui morar na Bahia. Então, assim, meio que troquei de escola, perdi 2 anos, porque quando eu fui para a na metade do ano, aí quando eu voltei na metade de novo. Então, assim, perdi 2 anos nessa brincadeira de ir e voltar para cá para Recife. E ficou difícil, né? Porque por causa da minha idade, voltar a estudar, e era um ano mais velho que os alunos que estavam na série. Então, assim, foi bem complicado. Mas é isso. Eu lembro que para passar eu fazia provas, estudava bastante e fazia os trabalhos. Era bem complicado ter atividades para valer. Então era mais pelos trabalhos que eles mandavam a gente fazer, alguma prova que tirava assim, e não chegava nem a tirar média. Aí ele juntava tudo e passava você. Então foi assim que aconteceu comigo. Então por isso eu nunca aprendi matemática. O 19º fato sobre mim é que eu gosto de resolver todos os meus problemas sozinha. Eu cresci tendo que lidar com os meus problemas desde que eu me entendo por gente. Então, eu mesma gosto de resolver as minhas coisas e quando eu não consigo resolver rápido, por causa da ansiedade, eu já fico nervosa. Eu expliquei para você. Mas é isso. Eu gosto de resolver minhas coisas sozinha. Não gosto de ficar pedindo favores a ninguém. Eu acho que esse é um defeito também. Eu tive que aprender a me virar sozinha desde pequena. Então, meio que hoje em dia eu sou assim. Eu amo resolver minhas coisas sozinha. E é isso.
E o 20º fato sobre mim é que eu tenho medo de altura. Eu tenho meio que pavor. Ficar em um lugar alto e olhar para baixo e ver que é alto. Então, assim, eu tenho medo de altura. O 21º fato sobre mim é que eu tive depressão. Porque aconteceram muitas coisas comigo desde que eu era criança, a partir dos meus 6 anos de idade. Minha vida começou a ficar bem difícil. Então, foi desde os 6 anos de idade que eu comecei a me entender com gente. Saber que eu sou um ser humano e que eu teria que me cuidar, porque eu não poderia confiar em todas as pessoas que estavam ao meu redor. Foi daí que eu comecei a me cuidar. E daí eu comecei a ficar muito doente, passei por trauma. Então, assim, isso aí já começou a me deixar muito mal. E também a perda, né, do meu tio, que era como um pai para mim. Porque, como eu falei para vocês, eu fui criada por avó, né? Depois disso tudo, minha avó começou a me criar. Morava eu e morava minha avó e o meu tio. E meu tio era como um pai para mim. E a minha avó era como a minha mãe, que cuidava de mim. E aí, meu tio foi trabalhar e acabaram que foram assaltar ele. E acabou que ele não quis dar a moto dele. Então, assim, foi uma dor terrível que eu tive que lidar. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Tive que lidar com essa perda. Foi perda dupla, né? Porque ele era meu tio, mas era como um pai para mim também. Ele cuidava de mim, se portava comigo. Tiraram ele de mim e da minha avó. Então foi muito difícil para mim, para minha avó. E a saudade ficou cada vez maior e tal. E eu não queria acreditar que tinha acontecido. Até hoje, é como se o sentimento que eu tenho hoje, tudo que aconteceu, é que a qualquer hora ele vai aparecer. Eu vou acordar desse pesadelo e tal. E vou saber que ele tá vivo e tal. Mas quando a realidade volta, é meio que muito doloroso, porque ele não vai voltar e tal. É muito difícil lidar com isso. Então, para mim, foi muito difícil e até hoje é. Porque é como se fosse hoje, o dia que tiraram o filho dele e só ficou a saudade, a dor da perda, né? Foi muito grande. E é isso. Até hoje eu não superei. Eu acho que a minha família também não, porque por mais que eles não comentem, com certeza isso ainda dói nele. Sentem muita falta também. E é isso. Fora a perda do meu tio, eu tive que lidar com um pai e uma mãe que não têm amor materno e paterno por mim. Então, eu acredito que na minha cabeça eles não têm. Mas eu entendo o lado da minha mãe, porque ela sofreu muito com a família dela, família materna. Então, eu meio que entendo a minha mãe e tal. E ela, além de tudo que aconteceu, ela ainda se importa comigo. Então, mas já por parte de pai, eu já acho meio difícil, né? Porque não tem nenhum afeto. Não tem nenhum afeto. Nunca tive. E também agora eu não faço questão de ter. Então, assim, é algo também bem difícil, porque pai e mãe, quando a gente é muito criança, faz muita falta. Principalmente em tempo de escola, né, que tinham as festas do Dia das Mães, do Dia dos Pais, e eles não estavam presentes. Minha avó não tinha como ir, porque ela trabalhava para sustentar a mim e a minha irmã. Então, assim, foi bem difícil. Infância, primeiramente, a minha adolescência também. Então, assim, foi bem difícil. Então, por isso que eu não gosto muito de lembrar disso. Foram coisas que me afetaram. E todos esses anos eu fiquei me cobrando, achando que tinha algo de errado comigo. Por ter passado tanta coisa ruim. Meio que me culpava, achava que o problema era eu. Mas não era, o problema não sou eu, são as pessoas e as suas escolhas. E é isso, agora eu só aceito. Foram coisas muito difíceis que eu tive que enfrentar desde muito nova. E não só foi isso, foi parentes implicando, inventando mentiras, sabe? Muita coisa ruim que você não quer passar de novo. E é isso. Eu já perdoei o meu passado, perdoei a mim também por ter aceitado, ter passado por tanta coisa, ter aceitado tanta coisa que as pessoas diziam de mim que não eram verdade. E isso foi meio que acabando comigo aos poucos. Me chamavam de fria, disso, daquilo.
tanta coisa, gente, que aos poucos eu fui mesmo ficando fria, sabe? Eu tive que aprender a sobreviver. E aí eu fui percebendo que eu fui perdendo a alegria, né? A alegria de viver, a alegria de sair. Eu comecei a ter pânico de sair na rua. Comecei a ter pânico de ver as pessoas, conversar com as pessoas. Comecei a ter um estresse tão grande das pessoas falarem comigo. Me incomodava as pessoas virem falar comigo. Eu não queria levantar da cama, não queria me cuidar. Então, isso foi bem complicado pra mim. Eu lembro que quando eu casei também, nos 2 primeiros anos, foi bem difícil porque eu ainda estava no meu motivo. Então, eu tive que lidar com o que eu estava sentindo, com todo aquele peso que estava e com o casamento. Então, foi bem difícil conciliar uma coisa com a outra. Bem difícil, porque casamento traz novas responsabilidades. Mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui, né, mudar. Me afastei de pessoas tóxicas também. Estavam me fazendo muito mal. Então, me afastei. E quando foi agora em 2024, ano passado, comecei a ter uma melhora. Graças a Deus. Fui melhorando, fui me distraindo. Voltei a fazer coisas que eu gosto, que é sair, ver as pessoas na rua. Voltei a ter gosto de sair, ver como é a vida lá fora de novo. A sair mais de casa, não ficar só em casa. A gostar das coisas que eu gostava antes, e a depressão tirou de mim o gosto. E a depressão tem indício de tirar o gosto da vida. Parece que fica todo cinza. Você não tem vontade pra nada, você não gosta de nada, como se tudo não passasse de nada pra você. E aí é isso. Eu só sentia uma tristeza muito grande, muito profunda. E eu não me perdoava, me culpava, enfim. Eram todas coisas ao mesmo tempo. E eu só queria ficar parada, né? Pensando naquela dor profunda que eu tava. Só via me afundando cada vez mais. Aí quando foi 2024, graças a Deus, eu disse chega e pronto. E meio que, né, revivi de novo. E é isso, gente. Eu cheguei ao fundo do poço, vai ser depressão. Mas eu mesmo saí desse fundo do poço, porque ou eu saía, ou eu poderia parar internada em um hospital. E eu não procurei ajuda, não procurei ajuda para tomar remédio, para me ajudar. Não, eu mesmo reorganizei meus pensamentos e fiz regrinhas para eu seguir, até eu conseguir sair desse fundo do poço. E graças a Deus deu certo. E Deus estava muito presente, né, comigo, mesmo sentindo tanta dor, tanto vazio, tanta escuridão. Ele estava lá comigo, e mesmo assim, eu não deixava de ouvir a palavra de Deus, não deixava de ouvir louvores. Então, isso me ajudou bastante. Conversar com as pessoas era difícil para mim, porque eu não consigo. Eu tenho um problema, que eu não consigo desabafar com as pessoas. Então, eu ia desabafar, se eu ia conversar com o que estava doendo, eu começava a chorar e não conseguia falar. Então, assim, foram crises e crises que eu tinha uma atrás da outra. Parece que eu tenho passado uns 3 dias chorando de assunto. Então, assim, fiquei muito mal mesmo. Mesmo assim, graças a Deus, eu não precisei ser medicada. E se eu tivesse continuado com do poço, talvez eu teria que ser medicada, talvez internada. Então, graças a Deus, Deus me curou da depressão. E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo, né? Dar graças a Ele. Isso tudo. Então, essa é uma parte da minha vida muito triste e que já passou no ano passado e eu superei. Graças a Deus, eu superei o passado. Eu estou muito feliz agora. E é isso que importa, né? E eu espero que vocês aí do outro lado da tela estejam passando por isso. Eu espero que vocês também superem, se apeguem a Deus. Porque só Ele pode dar a vocês, pode ter saído dessa. É muito difícil. Mas vocês são fortes e vão conseguir também vencer. Tá bom. 22º fato sobre mim é que eu amo a natureza. Eu amo estar ao ar livre, sabe? Tanto acampar no meio da floresta, como conhecer cachoeiras, rios,
Ir pra praia também eu amo. Então, assim, eu amo estar junto da natureza. Eu acho lindo da natureza, os lindos animais. Tudo que Deus criou é muito lindo, né, gente? O 23º fato sobre mim é que eu tenho um lugar preferido e é a praia. Eu amo estar na praia, eu amo ir pra praia, ver o mar, andar sobre a areia, tomar banho de mar, pegar as conchinhas do mar. É uma das obras que eu mais acho linda que Deus fez, é o mar. Acho lindo demais. O 24º fato sobre mim é que eu tenho alguns apelidos engraçados. Então eu vou aqui falar para vocês. Vou contar para vocês os meus apelidos. Bom, o primeiro é L, o segundo é Line, o terceiro é Lica, o quarto é Lilica, Ripilica, e o quinto é Palitinho Dourado. E o 25º fato sobre mim é que eu amo maquiagem, amo fazer penteado de cabelo, amo pintar as unhas. Então, assim, para a minha vida profissional, eu quero trabalhar na área da beleza. Então, eu vou fazer cursos que sejam da área da beleza para começar a trabalhar. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais. Até o próximo vídeo. Beijos. Bye, bye.